Vamos começar então mais um módulo para o nosso concurso da Prefeitura de Belo Horizonte, né, da área da saúde, e eu coloquei como título sintaxe, período simples e composto. Eu peguei nas outras, nos outros temas, 10 questões. Como eu não achei 10 questões de termos oração, 10 questões de período composto, 10, então assim, eu fiz uma mistura. Eu separei as mesmas 10 questões, que é para a gente fazer mais um bloco ou mais um módulo. Mas significa, portanto, que esses assuntos que nós vamos apresentar aqui, até o presente momento, foram assuntos que se cobraram menos. Porque se eu não conseguir 10 questões, tudo bem que a banca não é uma banca que faça prova todo dia. E não quer dizer que pelo fato de não ter caído muito até agora, não vá cair daqui para frente. Então, nós vamos começar com uma questão, veja aí na tela, que está com o nome aí de sintaxe, que estava perguntando assim: assinale a alternativa incorreta. O primeiro verso possui 3 orações com sujeito indeterminado. Então vem aqui comigo. Quando a gente fala de sintaxe, que é o tema deste módulo, a gente tem que falar sobre a estrutura. A sintaxe vem ser a estrutura da oração e a estrutura do período. Então, quando se fala em estrutura da oração, estrutura do período, isso tem nos editais, é importante que você saiba, por exemplo, que ao dizer assim, bom dia a todos, é um cumprimento, eu chego para você, bom dia a todos, tudo bem? Ao dizer isso aí, você entendeu. E quando você entende um enunciado, isso não é necessariamente uma oração, nem um período. Isso aqui é uma frase. Então, saiba que quando se falar em frase, isso que se define como frase, ela vem a ser um enunciado de sentido completo. Todas as vezes que alguém falar alguma coisa e com essa fala ela comunicar algo, alguma intenção, isso se chama frase. Se eu chegar para você e falar assim, ei, é uma frase. Se eu virar para você e falar assim, cuidado, é uma frase. Se eu vir para alguém e faço silêncio, é uma frase. Agora, se eu disser assim, hoje começa mais uma semana. Você entendeu. Hoje começa mais uma semana. Então, se você entendeu, se isso tem um sentido, isso aqui também é uma frase. Tá? Por quê? Porque tem sentido completo. Qual é a diferença da frase 1 para a frase 2? É que na frase 2 eu tenho o verbo começar. E na frase 1 eu não tenho verbo. Isso quer dizer que essa frase 2 é o que a gente denomina como frase verbal. E toda frase que tem verbo, ela é chamada de oração. Então, meu amigo, o que é uma oração? É uma frase que tem verbo. A frase que não tem verbo, ela chama-se frase nominal. Tá? Então, eu já havia falado em outros módulos, em alguns momentos, o que era para você essa questão de oração. Por exemplo, se eu digo assim, a saúde é um bem excepcional. Quando a gente fala que a saúde é um bem excepcional, você entendeu isso aí. Isso tem um sentido, é uma frase. É uma frase verbal. Aqui, ó. Eu tenho aqui um verbo. Por que eu estou destacando esse verbo? Porque o número de verbos, ele determina o número de orações. Então, isso aqui representa uma oração. No primeiro exemplo que eu passei, eu não tenho nenhuma oração, porque não tem nenhum verbo. No segundo exemplo que eu passei, também é uma oração. E no terceiro exemplo que eu passei, é uma oração. Quando eu tenho uma oração apenas, eu tenho uma coisa chamada período simples. Isso é só para mostrar para vocês que período simples, é aquilo que a gente tem, essa situação de
mostrar para as pessoas o número de orações associado ao número de períodos. Então, quer dizer, frase, oração e período pode ser a mesma coisa? Pode. Pode ser coisa diferente? Pode. Toda oração é frase? É. Toda frase é oração? Não. Porque a frase pode não ter verbo. Todo período é uma oração? Sim. Só que existe a questão do período simples e do período composto. Então, o período simples é aquele que vai ter uma oração apenas. O período composto vai ter mais de uma. Olha aí na tela. Eu fiz uma coisa errada, eu vou consertar para vocês mais para frente. Eu coloquei as alternativas e não coloquei aqui o texto de onde foram tiradas essas alternativas. Não tem problema não. Mas é só porque eu vou deixar por enquanto, depois nós vamos trabalhar isso aí, mas eu já comecei aqui e a gente termina, no próximo bloco a gente começa fazendo isso aí, tá bom? Olha só, quando eu falo assim, a rua está deserta e o comércio não abriu. Então, quando eu falo que a rua está deserta e o comércio não abriu, o que acontece? Eu tenho aqui o verbo estar e tenho aqui o verbo abrir. Isso quer dizer que dessa vez eu tenho aqui dois verbos. E a partir do momento que eu tenho dois verbos, eu tenho um número de orações. Ou seja, eu tenho duas orações, porque, como eu disse a vocês, o número de verbos é que determina o número de orações. Se eu tenho dois núcleos verbais, eu vou ter duas orações, e isso quer dizer que aqui nós temos o que se chama período composto. Então, repetindo, o período simples é aquele que tem uma oração apenas, isto é, só tem um verbo, e o período composto é aquele que tem mais de uma oração, isto é, ele tem mais de um verbo. Isso aqui, ó, o e, a rua está deserta e o comércio não abriu. É, entre as duas orações, algo que, por exemplo, está substituindo ali um sinal de pontuação. Normalmente, quando a gente tem duas orações, entre uma oração e outra, a gente tem uma vírgula. Se nós não temos uma vírgula, nós temos isso aqui, que é o conectivo, ou que é a classe de palavras que a gramática chama de conjunção. Esse conectivo, ele liga as orações, ele une a oração 1 com a oração 2 e ele tem um papel. Ele estabelece a relação de sentido. Então você pode encontrar uma questão procurando a oração que exprima causa ou que exprima oposição e assim por diante. Então o papel do conectivo, ele liga orações e ele estabelece o que a gente chama de uma relação de sentido. Isto é, ele estabelece o que a gente chama de uma relação semântica. Tá? Então todas as vezes que nós tivermos essa relação de sentido, ou essa relação semântica, nós teremos aí essa situação, ok? Antes de vermos, então, o texto da questão número 1, fizemos, então, a abertura do tema, observem de novo que na letra A, mesmo que nós não tenhamos o texto, eles falam que o primeiro verso, é uma poesia, portanto, possui 3 orações com sujeito indeterminado. Na primeira, o predicado é roda mundo, na segunda, o predicado é roda viva, na terceira, o predicado é roda vento. Então, vocês estão vendo que a alternativa A, ela falou de termos da oração. Ela falou que tem orações, então você vai ter que contar. Se eles falaram que tem 3 orações, você vai ter que contar se tem 3 verbos. Se já não tiver 3 verbos, já não são 3 orações, né? E segundo, você vai ter que olhar a questão do sujeito. Então, aproveitando o que a questão vai nos pedir, o primeiro termo da oração é o que a gente chama de sujeito. E a gente tem a mania de, no ímpeto, dizer que o que é sujeito? O sujeito é aquele que pratica ação. Não necessariamente. Primeiro, porque tem verbo que não exprime ação. Ele ficou satisfeito com o resultado. O sujeito é ele.
E ficar satisfeito não é uma ação que ele está praticando. Ficar satisfeito é o estado como ele se encontra. Então, sujeito, ele vem a ser, por definição, o termo que é responsável pela flexão do verbo. O que é flexão? Flexão do verbo é saber se o verbo está no singular ou saber se o verbo está no plural. Quando o verbo é singular, é porque o sujeito é singular. Quando o verbo é plural, é porque o sujeito é plural. Né? Então, isso aí tem a ver com o nosso tema de concordância verbal. Concordância verbal é um dos temas que envolve a sintaxe, por exemplo. Né? Então, nós temos aqui esse termo responsável pela flexão do verbo. E aí, dentro da questão do sujeito, nós temos o que se chama sujeito simples. Também nós temos aquilo que se chama sujeito composto. Então, o que se define como sujeito simples é aquele que tem o que a gramática define como um único núcleo, como uma única palavra simples, que pega ali. Então, por exemplo, se eu digo assim, o sucesso é o desejo de todos. Por que isso aqui, pelo que nós dissemos, é uma oração? Porque isso aqui tem um verbo. E o verbo é o verbo ser, que está no singular. Então nós temos um período simples, porque nós temos um único verbo, e portanto uma única oração. Se o verbo está no singular, o sujeito é singular, o sucesso. Ele que é o desejo de todos. E na verdade, essa palavra aqui, claro que é a palavra principal. É claro que você não vai dizer que o é o principal. Então isso aqui é o núcleo do sujeito, né? Aqui é o núcleo do sujeito, porque só tem uma palavra que seja significativa. Normalmente, esse núcleo é um termo que tem valor substantivo. Tá? Quando eu falo valor substantivo, é porque um pronome também pode ser um sujeito. Ela é minha filha. Ela é o sujeito do verbo ser. Mas esse ela está no lugar do nome de uma pessoa. Ok? Bom, temos também o que se define como sujeito composto. Se eu definir acima que o sujeito simples é aquele que tem só o núcleo, o sujeito composto é aquele que tem não somente dois, pode ser dois, mas de qualquer maneira o sujeito composto é aquele que tem mais de um núcleo. Pelo menos 2 núcleos. Tá? Menos do que isso não tem jeito. Então, quando a gente fala, por exemplo, que a carne e o ovo são fontes de proteína. Então, quando você diz que a carne e o ovo são fontes de proteína, isso também é uma oração. Por quê? Porque isso também tem verbo. Se, aliás, temos um verbo só, isso é uma oração que forma um período simples. E dentro desse período simples, nós temos um verbo no plural. Por quê? Porque aqui o sujeito é o tal do sujeito composto. Vejam que agora nós temos 2 termos substantivos aqui. O termo carne e o termo ovo. Então, se eu tenho 2 substantivos, está até ligado aqui, ó, e o ovo, vamos colocar que eu não havia colocado. Esse E é o conectivo que está somando as duas coisas. Então, a diferença de sujeito simples e composto é essa. Dá uma olhadinha de novo lá na tela. Só que a letra A, ela fala das 3 orações, mas além de falar das 3 orações, ela fala não de sujeito simples ou composto. Ela fala de sujeito indeterminado. Então, o que acontece? Nós também temos alguns momentos que o sujeito não aparece. Então, se ele não aparece, eu não posso determiná-lo. O simples aparece com um núcleo. O composto aparece com mais de um núcleo. O indeterminado não aparece. Então, quando a gente fala, por exemplo, né, na frase resolveram
os problemas, ao dizer resolveram os problemas, eu tenho uma oração ali? Tenho. Por que eu tenho? Porque tem um verbo. O verbo está aqui. É um período simples, de novo, porque eu tenho apenas um único verbo, uma única oração. E observe que o agente da ação de resolver não está explícito. Ele está implícito e, obviamente, seria o pronome eles. Eles resolveram. Não pode ser eu resolveram. Não pode ser tu resolveram. O único pronome que caberia ali para ter um valor de substantivo é o pronome eles. Então, o sujeito indeterminado, ele vai acontecer quando você tiver um verbo na terceira pessoa do plural. Quebraram toda a frente da casa. Só que eu não coloquei o agente explícito. Atrasaram-se para o evento. Eu não estou colocando quem foi que se atrasou. Então, essa é uma situação de um sujeito indeterminado. Por exemplo, quando eu digo assim, necessita-se de mais recursos. Observem que nessa frase, eu também começo com o verbo. Ou seja, isso é um período? Sim, é um período simples. Temos um verbo único. Mas esse verbo único, eu não tenho um sujeito aqui. E ele não está na terceira pessoa do plural. Mas vejam que aqui eu não posso colocar ele necessita-se. Eu necessita-se. Nenhum pronome caberia aqui na frente. Necessita-se. Eu estou deixando no genérico. Eu estou deixando para que você descubra quem necessita. Fica aquela coisa meio, no ar. Então, o que acontece? Esse necessita-se de mais recursos, ele é uma outra característica do sujeito indeterminado. Ele tem um verbo que é transitivo indireto, mais um se. Necessita-se. Aqui, só para lembrar o que nós falamos no módulo de regência, ao ter isso aqui, de mais recursos, eu tenho uma preposição de. Então, isso não pode ser o sujeito da frase, porque sujeito é um substantivo não preposicionado. Aliás, se recursos aqui está no plural, o verbo não poderia estar no singular se fosse o sujeito. Porque eu defini para vocês que sujeito é o termo que determina a flexão do verbo. E aqui nós não temos verbo flexionado. Então, aqui são as duas características de quando o sujeito é indeterminado. Agora, atenção. Saí com meus amigos ontem. Observem que, mais uma vez, pela terceira vez agora, nós começamos a frase com o verbo. Ao contrário dessa aqui, que não caberia um pronome, na terceira caberia eu saí. Está explícito o sujeito? Não. Mas ele é indeterminado? Também não. Por que não? Porque o indeterminado é só na terceira pessoa do plural. Esse aqui é o chamado sujeito oculto, que alguns livros chamam de sujeito elíptico, é escondido. Então, cá para nós, um dos motivos que as pessoas ficam incomodadas e não aprendem as coisas da gramática é esses dois pesos e duas medidas. Cá para nós. Para mim, isso e isso representariam o mesmo caso de sujeito. Eu tenho duas frases que começam com verbo, sendo que nas duas tem um pronome implícito, então ou as duas tinham que ser sujeito oculto, ou as duas tinham que ser sujeito indeterminado. Mas alguém convencionou que o indeterminado é só quando for o eles implícito. Se não for o eles implícito, nada feito. Ok? Por exemplo, ouviu-se um grito. Mais uma vez, pela quarta vez, nós começamos uma frase com o verbo, ouviu-se. Está aqui. E aí, esse também começou com o verbo, necessita-se. Aqui tem um se, aqui tem um se.
Só que isso aqui não é sujeito indeterminado, porque, olha, para ser sujeito indeterminado, tem que ser transitivo indireto, tem que ter a preposição de. Aqui não tem não, ó. Ouviu-se o quê? Um grito. Esse verbo é um verbo transitivo direto mais o se. Quando isso acontecer, vamos lembrar uma coisa que a gente tem que pensar até para as questões de verbo. Isso é sinônimo de dizer que um grito foi ouvido. Então, quando eu falo que um grito foi ouvido, o sujeito está aqui, ó. É sujeito simples. Então, o verbo com a partícula se e o verbo que tem um pronome escondido, ele pode gerar probleminhas para a gente na hora de a gente resolver as questões. Mas nós vamos fazer isso aí a partir do próximo bloco. Até lá.